Olá pessoal, vamos iniciar nossa parte prática do curso DevOps Zero to Mastery. Aqui eu estou com o módulo 8, eu fiz o clone do repositório que eu falei para vocês, então git clone DevOps, então você vai rodar esse comando e aí você vai baixar o que é necessário para executar o módulo prático. Então você baixa o repositório e aí você verá o módulo 8, a pasta módulo 8. E quando você entrar, você vai estar fora, né? Então você tem que entrar na pasta módulo 8 e executar o comando docker compose up-d. Aqui, como vocês podem ver, eu estou executando podman compose. Por quê? Eu estou executando uma engine de Docker diferente, uma engine de container diferente, melhor dizendo, que é o Podman. No caso do Docker, é só você trocar Podman por Docker, que vai funcionar para esse caso específico. Para o nosso caso aqui, não vai fazer diferença qual engine a gente usa. Então, Podman compose up -g, você executa, ele vai baixar as imagens que for necessárias e vai construir, assim que baixar ele vai construir os containers. Então aqui nós temos os containers já construídos. Sendo assim, já podemos abrir o nosso navegador e acessar a nossa API por meio do endereço localhost 8080. Deveremos acessar essa rota aqui, olá mundo, acesse/metrics para ver as métricas de Prometheus. E se acessarmos se seguirmos a sugestão, veremos essa rota aqui cheia de texto, que na verdade são as métricas que o Prometheus vai usar. Então vamos voltar lá para o nosso código para comentar mais um pouco sobre o nosso serviço. Se abrirmos aqui a pasta módulo, temos essa pasta app. Dentro dela temos o index.js. Aqui dentro a gente importa o Express e aí a gente define uma aplicação Express. Não é o caso do nosso curso, nós estamos focados na parte do Prometheus. Aqui a gente importa essa biblioteca, Prom Client, que é ela que vai fazer a comunicação entre a nossa aplicação e o Prometheus. Aqui a gente cria esse registry, a gente registra nossas métricas lá no Prometheus. Aqui a gente tem esse counter e aqui a gente está criando uma métrica chamada HTTP Request Total, com essa descrição, que é o total de requisições HTTP recebidas, com essas labels, method, path, status code. Ou seja, o que é que vai diferenciar nossas requests é o método, o caminho, que é o /metrics, o barra que a gente define aqui, essa request, /metrics, é um path, o método que seria o get ou post, aqui a gente só tem get, post, put, são os métodos HTTP, nesse caso. E o status code, que é o status code que é retornado pela aplicação. Mesmo. Aqui a maioria vai ser 200 alguma coisa ou 300 alguma coisa. Ou 400 alguma coisa se for alguma rota que não existe no sistema. 404, mais especificamente. Aqui a gente define uma métrica, isso aqui é importante, apesar de ser do Express. Aqui a gente define o middleware. Sempre que fizermos uma requisição, esse middleware vai avisar a nossa métrica para incrementar a contagem de chamadas para este método, que seria get, post, etc.,
para esse caminho, caminho chamado, né, barra, métricas, qualquer caminho, porque caminhos que não existem também entrariam aqui. E o status code, que entraria aqui também. E aí ele passa para a chamada da API. Definimos as duas rotas, que é a barra e a metrics, e a barra metrics, e iniciamos a aplicação. A rota barra metrics, ela é importante porque é a rota que o Prometheus vai procurar, vai chamar na nossa aplicação para obter as métricas de aplicação. Aqui nesse Prom Client, ele já tem algumas métricas já definidas por ser uma aplicação Node, então algumas métricas já existem pré-definidas, você pode remover ou pode deixar, fica ao seu critério. Então, estamos de volta agora no nosso querido navegador, na barra metrics. E agora nós podemos acessar o localhost 9090 e aí nós iremos acessar o Prometheus. Ok? Então, aqui nessa parte query, onde a gente conseguiria fazer queries para ver nossas métricas que nós criamos. Aqui em status, se viermos em status, em target e health, nós conseguimos ver nossa aplicação Node App, que definimos lá no repositório, lá no módulo 8. E a gente pode ver que ele está olhando para o endpoint barra metrics e que a aplicação está up, está ok. Também pode ver que a última vez que o Prometheus fez essa chamada para essa aplicação foi há 27 segundos. Eu acho que se eu der um F5 aqui, provavelmente vai atualizar tudo de novo. E aqui a gente tem algumas labels da aplicação. Então, olha que massa. Já vimos como criar uma métrica. Já vimos como subir uma aplicação. Já vimos como subir o Prometheus e ver ele pegando as métricas. Agora vamos ver como a gente pode ver essas métricas de forma mais bonita, com gráficos e extrair melhor essas métricas. Isso nós vamos fazer pelo Prometheus. Se você subiu a aplicação corretamente, ele vai estar disponível aqui no localhost 3000. E aqui está a porta de entrada do Grafana. Se estiver tudo certo, o login e senha deve ser admin. E aqui a gente tem a carona do Grafana. Nós vamos em Explore e aqui nós veremos essa parte. Vamos ver que a base de dados que o Grafana está usando é o Prometheus. Existe outro, você pode criar outras bases de dados também. Tem como olhar sem usar nenhuma query. Mas para esse momento eu só vou selecionar a métrica que nós criamos, que é HTTP request todo. E aqui você pode dar um run query. E aqui vamos ver o número de requests que foi feito. Observe que temos 37 requests já feitos para o barra metrics. Ué, Aleph, mas você falou que a gente só fez request para o barra metrics uma, no máximo duas vezes com o F5. Como é que temos 37 requests para esse endpoint barra metrics, se ele não existe? Eu chamo sua atenção, olha aqui para o path barra. Observe que só temos uma única request. Esse path barra foi um caminho que nós chamamos ativamente. O barra metrics ele é chamado pelo Prometheus quando ele precisa atualizar o valor de métricas. Por aqui ele está fazendo algumas chamadas, então só de dar o refresh aqui ele está 37, foi para 42, fez 5 requests, mas o path ali, o path barra ele ainda está 0. Se eu vier aqui e der um F5, o barra metrics vai mudar, e aqui deveria mudar para 2 em 1, né? Então a gente tem aqui que o path barra teve duas execuções. Observe que a gente também pode mudar essa quantidade de gráficos. Temos várias visualizações. Mas eu não quero ver o barra métrico, eu quero ver apenas o barra. Então eu posso vir aqui em path e colocar que eu quero path barra e rodar a query. E aí nós vamos ver apenas o gráfico para barra. Posso mudar aqui de método. Só quero ver aqui só os posts.
Não tenho, né? Mas se eu tivesse eu poderia colocar. Porque só tem um get, então eu vou ver as requests todas tipo get. Ah, eu quero ver minhas requests que são diferentes de get. Eu consigo rodar também, não tem nada porque não tenho. Mas eu posso colocar, eu quero ver por status code, eu quero ver 304. Aí a gente vê a request que dá 304. No caso, tá diferente 304, né? Agora sim. Ah, eu quero ver só o barra agora. Eu quero ver só o metrics. Então aí consegue ver os metrics aqui. Perfeito. Então é isso, pessoal. Esse foi o módulo 8 de observabilidade. Nós vimos aqui definições importantes de observabilidade, do que é log, o que são métricas e o que são trace. Vimos também uma demonstração de como criar uma aplicação Node.js que usa o Prometheus e o Grafana para ver as métricas do Prometheus, que vê as métricas da aplicação. E navegamos um pouco na interface do Prometheus e na interface do Grafana. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário aqui se quer mais um módulo específico sobre observabilidade. E é isso, nos vemos na próxima.